Boa noite, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar na casa de Deus aqui para compartilhar um pouco da palavra dele com vocês, com a nossa igreja, e estou muito feliz de estar aqui na casa de Deus, eu não sei vocês aí. E você que está vindo aqui nessa casa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você aí pela internet que nos acompanha também nessa noite, vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio. E eu queria pedir um favor para vocês aí que estão assistindo a gente pela internet. Tem um botãozinho embaixo aí, que é o botão de like, né, de gostei, e eu queria que vocês apertassem ele nesse momento aí. Por quê? O YouTube vai entender que esse vídeo, que os vídeos desta igreja são relevantes. E esses vídeos vão ser distribuídos para mais pessoas e alcançar mais e mais pessoas. Então eu queria que você agora que está assistindo a gente, desse uma curtidinha aí nesse vídeo agora. E você que está assistindo a nós pela primeira vez, se inscreva aí no nosso canal aqui embaixo também, a gente tem um botãozinho aqui de inscritos, e você pode se inscrever ali e estar sempre por dentro das programações que acontecem nessa igreja. Então, eu gostaria de contar com a sua colaboração, e também pode dizer aí de onde você nos assiste, de onde você conhece a igreja, se você tiver algum pedido também, você pode dizer aí, tá bom? Vocês são todos bem-vindos. A nossa história de hoje, ela se encontra lá em Gênesis 37, e ali a história em Gênesis conta a história de um jovem que é levado para um país e onde ele se torna um dos homens mais poderosos daquele país. E seria o equivalente hoje, esse país que ele foi levado, seria o equivalente aos Estados Unidos da América, né? O Egito, na época, era considerado os Estados Unidos da época, dos nossos dias de hoje. Que esse jovem ele foi levantado pelo próprio Deus para cuidar de um momento de crise que esse país passaria, um momento turbulento, e Deus levanta um homem que tinha o seu espírito, segundo o faraó. Hoje seria o equivalente o que José, já deu para entender que é a história de José, hoje seria o equivalente que José, como se ele fosse a Kamala Harris, é isso? A vice-presidente dos Estados Unidos hoje? Acho que é uma mulher, né? Ele seria mais ou menos ela. Esse é o poder, o tamanho poder que Faraó colocou nas mãos dele. E ele é chamado para cuidar de um momento de crise, um momento desafiador que o Egito iria passar. E o próprio Faraó olha para ele e indaga, né? Haveria homem como este, homem que tem o Espírito de Deus? Mas a gente está falando aqui do produto pronto, né? Mas é a forma e o molde que foi formado esse homem, né? E a história de José começa ali em Gênesis 37, no versículo 1 e 2, diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Então aqui conta a história de José e os seus os filhos de Jacó, né, os seus 12 filhos, e José os seus 11 irmãos. O que acontece aqui é que José ele não é bem quisto pelos seus irmãos. Na verdade, esses irmãos odiavam José. Eles não gostavam de José. E um dia o seu pai pede para que José vá no deserto, ver onde os seus irmãos estavam. E José vai, porque ele era um filho fiel, né? O pai mandava, ele ia lá e obedecia. E José sai à procura dos seus irmãos, e ao longe, os irmãos dele o avistam e se cutucam ali, né? Olha lá vem aquele miserável daquele irmão nosso. O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer com eles? E os seus irmãos planejam, então, a morte de José. Olha que ponto que chega a raiva que esses irmãos tinham de José. E José chega ali próximo deles, eles pegam José com toda a força, amarram ele e prendem ele, e estão ali querendo matá-lo e tal. E o Rubem, o seu irmão mais velho, fala: não, nós não podemos matá-lo, porque ficou com medo, né? Os antigos acreditavam que se eles fizessem alguma coisa de errado, o sangue daquela pessoa caía sobre eles e tal. Então eles decidiram não matá-lo e jogá-lo num poço. E agora eu quero que a gente pense na situação desse menino. Um jovem de 17, eu não sei se alguém aqui tem 17 anos ou perto disso, 18. Não sei, a Vic tem 18, 17, Vic? Está mais velha, né? Então, não temos mais adolescentes aqui. Mas esse jovem de apenas 17 anos,
ele é odiado pelos seus próprios irmãos, e eles o prendem, jogam dentro de um posto, né? A humilhação que esse menino sofre, e ali, toda essa situação acontecendo, e os irmãos dele decidindo o que queriam fazer com ele. Eu imagino que ele deve ter pensado, não, eles estão brincando, né? Daqui a pouco eles vão me soltar daqui e tal, quando na verdade não era isso. E olhando para essa história, a gente vê que nossos dias, muita gente tem a tendência de querer ficar, de reclamar, né? Tem gente que tem essa síndrome da pequenez, né? Tudo que acontece é culpa dele. Vocês estão falando mal, estão cochichando por aí, estão falando mal de mim, querem puxar meu tapete. Tem gente que tem essa síndrome da pequenez, né? Tipo aquele desenho, não sei se vocês lembram, o pessoal que é mais das antigas, aquele desenho do Manda-Chuva. Lembra? Tinha um personagem que falava assim, ó céus, ó vida, ó azar. Lembra desse desenho? E tem gente que é desse jeito. E aqui na vida de José não estava acontecendo não era só dele pensar que estava acontecendo mesmo. E ali os seus irmãos amarram ele e decidem vendê-lo. E no versículo 27 e 28 de Gênesis, diz assim, seus irmãos decidem o que fazer com ele, né? E diz assim, vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. Então agora a gente pensa nessa situação, né? Você é um jovem de 17 anos, as pessoas que eram para cuidar de você, agora querem que você desejam a sua morte, te vendem como escravo, e agora você é amarrado contra a sua vontade, e é vendido à força para um lugar distante, um outro país, onde você não sabe a língua, onde você não conhece a cultura. Eu imagino José saindo ali, passando nas fronteiras de Canaã, olhando para trás, olhando as terras do pai dele, de repente, e tudo ficando longe, e ele entrando em uma terra desconhecida. E José, ele poderia ter pensado assim, também eu vou abandonar tudo, porque eu fiz tudo certinho, a minha vida foi sempre tudo certinho, e agora parece que Deus me abandonou, parece que nada dá certo na minha vida. E esse jovem, ele é levado para o Egito, e aí dentro de toda essa situação, que ele está sendo escravo, ele chega no Egito, ele é colocado na frente de de repente, um palanque, não sei, e agora várias pessoas conversando ali, quem sabe dando oferta, né? Eu quero tanto, pago tal, e José sem entender nada, não conhecer nada, e ele é vendido. A Bíblia aqui é interessante que no capítulo 39, no versículo 1, diz assim, José é levado para o Egito, Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas os que o tinham levado para lá. Esse texto dá a impressão assim que José arrumou um trabalho, né? Chegou lá e arrumou um trabalho. Logo no primeiro momento, mas na verdade não. Esse menino passou por um período de muita dificuldade. Porque eu imagino que não foi nos primeiros dias que ele não, ele sofreu, ele passou por um momento turbulento na vida dele. E assim começa a história de José, assim começa a história de sofrimento desse menino. E aí, dentro de toda essa situação, de todo esse sofrimento, a gente pode pensar assim, né? E Deus se esqueceu desse menino. Que não é possível, o tanto de sofrimento que esse menino está passando, e não é possível que Deus está com esse menino. Não é assim que a gente pensa quando a gente está sofrendo, quando as coisas começam a acontecer, quando vem Covid, quando vem alguma doença, quando a gente perde o emprego, quando a gente, de repente, o namorado, a namorada termina com a gente. Não é assim que a gente pensa. Parece que Deus me abandonou. E essa situação, ela poderia ter acontecido com José também. Mas o mais interessante é que no capítulo 39, no versículo 2, diz assim, e o Senhor era com José. Mas isso aqui é apenas resultado de José também estar com Deus. Porque quando você tem uma vida ao lado de Deus,
É mais do que Deus estar com você, é você também estar com Deus. Então, quando a Bíblia diz que e Deus estava com José, isso aqui é apenas resultado de José também estar com Deus. E José vai, né, para a casa de Potifar ali, e a Bíblia fala que Potifar ele era o chefe da guarda do rei, o chefe da guarda de Faraó. Era um homem muito importante. E José é levado para a casa desse homem, e chegando lá, José, no versículo 3 e 4, já mostra para que José veio. E no versículo 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Era tamanha a confiança desse homem. A primeira coisa que ele vê nesse menino era que Deus estava com ele. E José chega na casa de Potifar, e as coisas que ele coloca a mão, dá certo. Sabe aquele tipo de pessoa assim, que tudo que faz, dá certo? Dá até raiva, né? O cara vai vender bolo no semáforo, dá certo. Vai vender protetor solar na Sibéria, funciona. O cara vai vender edredom no deserto, dá certo, ele ganha dinheiro. E José era esse tipo de pessoa, tudo que ele colocava a mão, dava certo. E dava tão certo que o seu próprio chefe largou tudo nas mãos dele. Quando a Bíblia fala assim, a casa de Potifar era mais do que uma mansão, uma casa grande. Era todo o clã de Potifar, era toda a família dele. E José vai para lá para cuidar de tudo isso. E ele cuida tão bem que o seu senhor nem sabia a quantidade de coisa que tinha em casa. Então, a mãe, a confiança que ele tinha nesse menino. E José era um cara, além de inteligente, de dotado, uma pessoa esperta, José era um rapaz muito formoso, muito bonito. E ele era trabalhador também, um rapaz trabalhador. Ele era tão trabalhador que um dia ele vai trabalhar na casa em que ninguém vai, porque José era firme, José era fiel. Chegando lá, ele encontra a esposa de Potifar, pronta para adulterar com ele. E José faz o que todo jovem cristão deveria fazer. José sai correndo dali. José foge. E essa pode ser uma situação limite para qualquer jovem, sabe? Porque José, ele tinha a faca e o queijo na mão. E ninguém ia ficar sabendo. Não tinha ninguém na casa. E José escolhe ser fiel a Deus. E José, ele precisou ser homem. E é preciso ser homem para enfrentar esse tipo de situação. E José, ele é um homem, e ele corre, e ele fala para ela ainda que ele não poderia cometer tamanha injustiça contra o homem que confiou nele, e contra o próprio Deus. E hoje, eu tenho visto os jovens, meus amigos, pessoas que estão ao nosso redor vendendo a sua sexualidade por qualquer balela, sabe, causando problemas seríssimos para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Eu tenho um pastor, amigo meu, que costuma dizer assim, que a questão da sexualidade, ela é como duas folhas que você pega e junta uma na outra e molha. Quando você puxa, elas nunca vão ficar intactas. Sempre vai ficar um pedaço de uma na outra. E é por isso que Deus separa o sexo para o casamento, que é uma coisa muito importante. E os jovens têm tornado isso, nós jovens, eu falo de mim também, os jovens, de todos os jovens, têm tornado isso uma questão, tinha tirado a seriedade disso. E José, ele faz o que todos os jovens deveriam fazer. E ele faz o que é certo e é mandado para a prisão. Mas espera aí, Tony. Se eu faço o que é certo, não é garantia de que vai dar tudo certo na minha vida? Não
Não é não, porque na vida de José não deu tudo certo. Aparentemente não deu tudo certo. Ele fugiu da tentação e não deu tudo certo. E José é jogado na prisão como um traidor. E mais do que isso, é a difamação de alguém que confiava nele, e agora ele é considerado um traidor. E ele é jogado na prisão, abandonado lá. Ele é jogado no pior lugar que era para ele, que ele poderia estar, que era a prisão. E José, a gente pode olhar para a vida de José agora e dizer assim, mas e agora Deus abandonou esse menino. Porque não é possível que vai sofrer desse tanto e ainda Deus está com ele. Não é possível. E aí no versículo 21 de Gênesis 39, diz assim, o Senhor, porém, era com José. Na prisão? Na prisão. José era aquele tipo de menino que tinha sonhos, quem sabe tinha objetivos na vida, mas agora ele estava vendo tudo ir por água abaixo. O que acontece aqui na vida de José pode acontecer e poderia acontecer na minha vida, poderia acontecer na sua vida. Quem sabe você perdeu tudo, quem sabe você já perdeu tudo em algum momento da sua vida. E José estava passando por esse momento desafiador. Mas o fato desse menino estar com Deus, ele estar ao lado de Deus, a sua vida ela é mudada também na prisão. Porque lá dentro da prisão, ele se torna o gerente da prisão. E aí você pode perguntar assim, mas que vantagem tem de ser gerente da prisão? Imagina José lá sentadinho aqui, contagem dos presos, gente. Aí faz a fila aí. Aí ele entra, aí coloca um na sua cela, outro na sua cela, tranca, aí depois ele pega a chave, se tranca na cela dele e tal. Pode não ter vantagem nenhuma. Mas a vantagem de José era de ser fiel a Deus. E esse menino, ele era tão fiel a Deus que não importava a circunstância que ele tivesse. Ele sempre dava o seu melhor. No lugar mais baixo, no lugar humilde, no lugar simples que ele estava, esse menino ele foi fiel a Deus. Ele ganhou a confiança desse homem também para se tornar o gerente da prisão. E às vezes a gente fala, o gerente da prisão, o gerente... Mas se você parar para pensar nos nossos dias de hoje, imagina um presidiário se tornar gerente da prisão. Ele ter a chave da prisão. Vocês iam confiar? É difícil. Eu não confiaria. E se confiava em José. Confiava tanto, ele fez tanta amizade lá, que um dia o rei tem os seus dois oficiais ali, chatiam o rei, né, como diz o relato bíblico, e eles são mandados para a prisão. E José faz amizade com esses dois rapazes, e ali os dois têm um sonho que perturba eles ali. Eles ficam muito assim preocupados com o que estava acontecendo. E aí José conversa com eles, descobre, né, e dá o relato do sonho. E dizendo ali, né, que após 3 dias, um deles ia voltar a servir o rei ali, como copeiro, e 3 dias depois, um deles ia ser decapitado. E é isso que acontece. Só que para o copeiro, José fala que eu estou te dizendo aqui o sonho, mas dentro de 3 dias você vai sair daqui, mas lembra de mim. Você lembra de mim? Acho que agora não. E ele fala assim, você lembra de mim. E ele sai da prisão em 2 anos, até o rei ter um sonho novamente, ter um sonho lá miserável, que ele não consegue que ninguém interprete esse sonho. E aí o copeiro-chefe lembra de José. Depois de 2 anos, esse menino sofrendo na prisão, ele é lembrado pelo copeiro. E ele chega... Peraí, vamos se... E ele chega agora à frente do faraó, o rei do Egito. E a Bíblia fala no capítulo 41, e diz assim,
Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao Nilo, e ali a gente sabe a história, né? Ele vê as 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e José dá a interpretação do sonho dele. E José dá uma interpretação que deixa o rei aliviado, porque aquele sonho já estava incomodando ele. E José interpreta o sonho dele. E ele fica tão feliz que no versículo 37 do capítulo 41 diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E agora, um jovem de apenas 17 anos que entrou no Egito de maneira improvável, contra a sua vontade, agora ele é levado à frente do Faraó com 30 anos de idade para revelar um sonho que agrada o rei. E agrada tanto ao rei, porque José dá até as medidas, né? Através de Deus, revelando o sonho para ele, ele dá até as medidas das porções que deviam ser guardadas para os 7 anos de fartura que o Egito teria. E José agora é levado, então, diante do rei. E no versículo 38 diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Haveria homem como esse? E ele fala para José, né? Ele coloca, então, aquele menino que lá atrás não sabia de coisa nenhuma, agora como o principal homem do Egito, que abaixo do Faraó, ele ia ser o homem mais importante daquela terra. E no versículo 44 diz assim: disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida de maneira rápida, né? A gente pensa que a nossa vida, a gente pensa como um filme, né? Em apenas 2 horas, a gente, em um filme, né, nasce, cresce, casa, fica adulto, velho e morre. E às vezes a gente quer que a nossa vida, as coisas passem dessa maneira, a gente não quer pagar o preço. E quando a gente ora para Deus, fala assim: Deus, eu quero me ajuda a ter uma fé igual a de Paulo, me ajuda a ser manso como Moisés. E aí a gente ora, e aí sai no outro dia: não consegui, vou ter que orar com mais fé. Aí vem, ora de novo: Deus me ajuda, tal, não consegui. Você nunca vai conseguir, enquanto a gente não se colocar nas mãos de Deus. Assim como José pagou o preço, ele teve que passar um período dos seus 17 anos aos 30 anos em sofrimento. Agora esse menino estava preparado para dirigir a nação. E qual era a situação que agora o Faraó colocou nas mãos dele? Que situação era essa? Não era um momento de crise? Era um momento de administrar a crise que ele ia ter que fazer? E vocês acham que esse menino não entendia de crise? O cara passou dos 17 aos 30 anos em crise. Você acha que agora ele não entendia de crise? E tem um passado de José que a gente passou rápido aqui por ele, foi proposital, porque lá em Gênesis 37, no versículo 2, diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias para ele. Ele era um fofoqueiro. Sabe aquele tipo de pessoa que tudo que as pessoas estão fazendo, está lá fofocando? Olha, pastor, você não sabe o que aconteceu. Irmão, tal, não sei o quê. E não pensa que você vai virar rei do Egito, não. Porque José, você viu o que aconteceu com a vida dele, né? Esse menino aqui, ele não poderia estar lá na frente do governador do Egito. E no versículo 3 diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica talar de mangas compridas, mimadinho. Esse era o José, o mimadinho do papai. Até roupinha nova ele tinha. Era mais ou menos assim: os seus irmãos comiam rapadura e ele comia danoninho. José era assim. E às vezes a gente acha assim, os irmãos dele não gostavam da fuça dele, era à toa, mas não era não.
Esse menino aqui era terrível. E quando ele tinha uns sonhos, a gente olha aqui a Bíblia e lê, parece que, olha, eu tive um sonho e tal. Não, José dizia assim, ó, vocês não sabem o que eu sonhei. Vocês vão todos se prostrar. Vão todos dobrar o joelho perante mim. Esse era José. E às vezes a gente passa aqui desapercebido, mas a gente não sabe que esse moleque aqui, ele não poderia estar lá na frente do governador do Egito para dirigir o Egito. Deus tinha plano para esse menino. Deus, ele tem um plano na nossa vida. Deus, ele tem um plano na sua vida, na minha vida. E quando a gente deixa Deus moldar a nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Ele muda a gente de um aspecto de pessoa sem propósito para uma pessoa com propósito. Mas propósito ao lado de Cristo, ao lado de Deus. Esse menino, ele teve que passar por um momento de aflição agora para cuidar do povo do Egito, mas além disso, Deus tinha plano para o seu próprio povo. O povo de Israel também passaria fome, e José é colocado ali não só para atender a nação do Egito, mas para atender o seu próprio povo. E às vezes eu penso comigo, eu jovem, a gente pensa assim, Deus me chamou só para ficar esquentando o banco da igreja. Às vezes a gente pode pensar assim, Deus me chamou só para eu não ir no cinema, para eu não ir no estádio de futebol. Não, Deus colocou um propósito na nossa vida. E todo jovem pode ter um futuro grandioso nas mãos de Deus. José foi o homem mais poderoso da terra da época. E Deus pode fazer isso na sua vida também. Mas Ele é tão amoroso conosco que Ele pergunta assim, você tem certeza que você quer ser moldado por mim? Porque eu posso te mudar, mas olha a vida de José como é que foi. Tem uma história que eu sempre gosto de contar, que ela é ali em João, no capítulo 5, e ali fala de um rapaz que ele estava enfermo há 38 anos. E Jesus chega para ele ali e diz assim, você quer ser curado? Olha que pergunta mais sem propósito, assim, olhando no primeiro momento, né? Ele olha para Jesus, mas Senhor, eu quero, mas toda vez que eu tento entrar no tanque ali e tal, eu não consigo. Mas Jesus olha para ele e fala assim, você considerou o que é ser curado? Porque eu posso te curar. Quando eu te curar, você vai pegar a sua cama aí, vai colocar ela embaixo do seu braço, e você vai sair e você vai trabalhar. E tem mais, estão querendo me achar, estão me perseguindo para me matar. E provavelmente, quando você disser que fui eu que te curei, eles vão querer te perseguir também. Então, deixa eu te perguntar de novo. Você tem certeza que você quer que eu te cure? Porque eu posso te curar. Deus, Ele faz essa pergunta para mim, Ele faz essa pergunta para você. Deus pode nos curar. Mas basta nós aceitarmos Ele, nos colocarmos nas mãos dEle. Porque Ele está com todo mundo, assim como Ele estava com José. Só que isso depende de mim. Será que eu estou me colocando nas mãos de Deus? Que esse possa ser o nosso propósito, o nosso objetivo de vida, que é se colocar nas mãos de Deus, assim como José fez. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar. Querido Pai Santo, Deus Criador do céu e da terra, Deus mantenedor do universo, sabemos, Pai, que neste mundo existe tanto sofrimento, tanto desafio, tanta angústia, e nós como seres humanos, a tendência é sempre reclamar, a primeira coisa que a gente vê é sempre os desafios, a gente nunca olha pelo lado que o Senhor quer que nós olhemos, Pai. Nós nunca olhamos para o lado que está a Tua mão estendida para nos ajudar a resolver qualquer problema, Pai. Então eu quero que a partir de hoje, Pai, nós possamos olhar para a Sua mão poderosa, cuidando de cada um de nós aqui. Que em meio ao sofrimento que de repente eu esteja ou qualquer pessoa esteja passando aqui, Pai, que nós possamos olhar não para o problema, mas para Ti, Pai. Cuida de cada um aqui, nos leve para nossos lares, com os Teus cuidados, Pai, que o Teu Espírito possa agir em nossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.